E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem e hoje eu lhes trago uma partida de um dos jogadores mais criativos da história de xadrez, David Bronstein. Essa é uma partida muito bonita, porque o Bronstein, apesar de estar em uma posição completamente perdida lá pro lance 20, não desiste e ele começa a jogar várias armadilhas muito elegantes para tentar gerar contra-jogo, e é uma armadilha atrás da outra que ele vai colocando para o seu oponente Bogdan Sliva. E na verdade é uma partida que recebe nome de derrota imortal, apesar, né, do Bronstein não ter o resultado desejado. Ele jogou de maneira tão energética que ele chamou mais atenção até mesmo do que o jogador de brancas, que acabou vencendo a partida. Então, bora dar uma olhada nessa linda partida. Nós temos peão na casa de D4 pelas brancas e peão em F5, que é a defesa holandesa controlando a casa de E4. Normalmente, porque você movimentou o peão de F, você pode acabar com o rei um tanto quanto exposto, mas é uma linha agressiva que deixa a posição bem assimétrica. E se o jogador de brancas não conseguir te punir muito bem na abertura, as pretas têm uma posição de ataque muito legal. Nós temos G3 porque as brancas vão desenvolver todas as peças para tentar jogar o E4. A ideia é, se eu conseguir me livrar desse peão por parte do jogador de pretas, é um peão que vai proteger o rei do jogador de negras. Então, se eu conseguir trocá-lo, o rei fica exposto. E as pretas normalmente jogam para parar esse plano, né? Uma ideia natural é você jogar, por exemplo, o lance peão na casa de D5 e montar a estrutura de peões que a gente chama de muro de pedra. Nessa partida o Bronstein opta por peão em G6, que é menos comum, mas é para você jogar ao longo da grande diagonal, e as brancas vão brigar pelo E4 com o bispo em G2. Vem então bispo em G7, cavalo em C3, mais uma peça preparando o E4, e cavalo em F6 brigando um pouco pela casa. Nesse ponto, o E4 já pode ser jogado pelo jogador de brancas, já é basicamente inevitável que ele vai ser jogado, mas as brancas vão atrasar um pouco a ruptura com o bispo em G5. A ideia é impedir também a possibilidade do lance D5 ser jogado no futuro, porque agora o cavalo pode muito bem ser capturado e não apoia mais esse lance. Vem então por parte do Bronstein cavalo em C6, e as brancas jogam dama em D2, anunciando que querem o plano de roque grande e ataque na ala do rei, com H4, H5 e checkmate, né? E aqui não é tão claro para que lado que o jogador de pretas vai fazer o roque ou se as pretas vão jogar com o rei no centro. Qualquer que seja o caso, definitivamente as brancas levaram já a melhor aqui na abertura. Pretas jogam um peão na casa de D6, certo? Que é um lance para poder tirar o bispo de casas claras, talvez deixar a opção de fazer um roque grande no futuro em aberto, e vem peão em H4 pegando espaço na ala do rei e preparando talvez para tomar o cavalo e jogar H5. E as pretas jogam peão em E6, controlando o avanço do peão aqui. Vem o roque grande por parte das brancas e o H6 questionando, e aí, vai tomar o cavalo? Não vai, qualquer que seja o caso, você tem que decidir agora. E brancas voltam o bispo para a casa de F4, mantendo o par de bispos. Temos bispo em D7 por parte do Bronstein e finalmente vem a ruptura das brancas, peão na casa de E4. E uma coisa que você vai notar é que essa ruptura vem com muita força, sempre, né? Tanto na Bird, que seria o E5 por parte das pretas, quanto na holandesa, o E4 por parte das brancas. É um lance que de fato demonstra que você movimentar o peão de F na abertura é uma faca de dois gumes. Por um lado, aumenta o seu controle central, por outro, quando o peão for contestado, né, vem peão toma e cavalo toma, você vê que todos os peões na cesta são alvos relativamente fáceis para o jogador de brancas atacar, e você vê que o rei do jogador de pretas não tá naquele aspecto de ter uma grande segurança, né? As pretas têm uma posição um tanto quanto frágil. As pretas tentam o cavalo em D5, ameaçando pegar o bispo de F4, tentando ganhar o par de bispo, argumentar alguma vantagem por aqui. Talvez o cavalo possa vir para B4, talvez o cavalo possa vir para B6 também. E as brancas jogam cavalo em E2, convidando a troca. Quer pegar o par de bispos? Pega. Se você tomar, eu vou tomar de cavalo, e olha como o meu cavalo já começa a ameaçar os seus frágeis peões na frente do rei. O Bronstein, então, decide por dama em E7, preparando um plano de roque grande, e o jogador de brancas não vai dar tempo para isso ser jogado. Brancas aqui jogam um lance excelente, né? Um lance muito forte, peão em C4. Precisa ter coragem para jogar esse lance, né? Você está movimentando duas vezes o peão na frente do seu rei, mas é um lance muito bom. Por quê? Primeiro, né, ele tá questionando o que você vai fazer com esse cavalo, e segundo, tem uma ideia do peão avançar para a casa de C5. Se você tomar o bispo, né, tem a ideia de cavalo toma, não te dá tempo de fazer o roque, você tem que lidar com esse problema, tem que jogar dama na casa de F7, por exemplo, e o jogador de brancas vai jogar D5, que é apoiado pelo C4, então o Bronstein acaba decidindo pela outra alternativa, que é o cavalo em B6, que acaba sendo um erro bem grave, porque agora a ideia do C4 se torna o avanço peão na casa de C5. E a verdade é que você não tem nenhuma boa escolha
você presta atenção, o jogador de brancas aqui tá pressionando muito a casa de D6. Tomar definitivamente é uma maneira de você seguir menos fácil de você jogar por conta da pressão na casa de C7. Voltar o cavalo para C8 parece bom, mas aí vem o D5 e o seu rei tá no centro do tabuleiro e você não quer abrir. Então a posição assim começa a colapsar. O Bronstein toma o peão de C5, realmente não tinha uma boa escolha. E as brancas jogam bispo toma C7, cortando qualquer ideia de roque longo e anunciando o jogador de pretas vai ter que jogar com o rei no centro. Aqui tem uma ideia também do cavalo vir para casa de D6, tirando o roque das pretas, posição cai aos pedaços, deu tudo errado, abandona a partida. Não, David Bronstein não jogava assim. O que ele faz? Ele pensa num belo sacrifício de qualidade para tentar a atividade de peça. Ele joga o roque, e o roque aqui é um lance que pelo menos traz o rei para segurança e sacrifica a qualidade porque ele cai numa tática, que é a tática do espeto, o bispo de volta para D6, espetando a dama e pegando a torre que está atrás. Depois de dama na casa de F7, o bispo toma a torre, o Bronstein toma de volta, e se você prestar atenção, as brancas têm a qualidade de vantagem material, além de ter a qualidade, o jogador de brancas também vai pegar um peão na casa de C5 e vem com tempo, inclusive, no bispo de D7. Mas depois do cavalo ir para D5 cobrindo o bispo, a vantagem do jogador de brancas é grande e é clara também, né? Por que o jogador de brancas tem vantagem, mas é bem melhor você jogar dessa maneira, e se você prestar atenção, o bispo está muito ativo, o rei do adversário está um tanto quanto exposto, você talvez tenha pressão ao longo da coluna F, do que você simplesmente permitir que você seja completamente esmagado. Por exemplo, vamos dizer que ele não fizesse o roque nessa posição, mas sim jogasse algo como cavalo toma D4, e fosse jogar com o rei no centro depois de cavalo em D6 aqui, ou depois da troca de peões, por exemplo, o Bronstein ele decidiu ir pelo caminho onde ele vai ter mais atividade, né? Então, aquele sacrifício de qualidade, pelo menos gera jogo e você vai ver que o Bronstein vai jogar bastante ainda nessa partida. Branca joga um peão em F4, que é um lance super forte, super natural, né? O peão em F4 limita bastante as peças do jogador de pretas, pega espaço, começa uma avalanche de peões aqui na ala do rei. E o Bronstein joga o Bronstein joga torre na casa de D8, defendendo o seu bispo para que o cavalo possa sair. Vem cavalo em C3 por parte das brancas, ofertando uma troca, e cavalo em B4, colocando o cavalo numa casa bem agressiva, cortando casas ao redor do rei do jogador de brancas. Brancas jogam, então, cavalo na casa de D6, com um duplo na dama e no peão da casa de B7, vem dama em F8 por parte do Bronstein, tem que mover a dama para alguma casa, né? Movimentou para F8, e cavalo toma B7, e a posição aqui é completamente perdida. Por quê? Tem pressão no bispo, tem pressão na torre. A ameaça das brancas é muito clara, cavalo toma torre, quando você toma de volta, dama toma bispo, e já era, a posição tá completamente abandonável novamente. Só que o Bronstein vai tentar gerar jogo de alguma maneira. Então, ele começa a jogar vários lances que são extremamente interessantes. E começa com esse, cavalo em D4, sacrificando a qualidade, não tirando a torre dali e colocando mais uma peça agressivamente na direção do rei do jogador de brancas. O cavalo em D4 é um passo na direção certa, porque agora tem dois cavalos cortando casas desse rei e dois cavalos ajudando no ataque. E o Bronstein, mesmo que lhe falte peças, vai atacar até o último momento. Vem, cavalo toma torre, e nessa posição, né, o cavalo toma a torre, o natural seria você tomar de volta, o Bronstein joga um lance espetacular. Cara, esse daqui é fantástico, é de uma criatividade absurda. Ele joga bispo em B5, colocando o bispo numa casa onde ele pode simplesmente ser tomado, né? Sem razão aparente. Qual que é a razão? Deixa eu explicar. A ideia do Bronstein é jogar dama em F5. Esse lance que é o lance que ele gostaria muito de jogar. O problema é que dama em F5 é muito facilmente combatido com ideias de bispinha 4, com ideias de cavalinha 4. Dá pra você tampar muito facilmente a diagonal da dama. Bispo em B5 vem com o objetivo de distrair as peças do jogador de brancas da defesa dessa casa E4. A ideia é, se você toma o bispo, eu posso colocar minha dama em F5 e você não tem como tampar a diagonal. E agora qual que é a minha ameaça? Cavalo toma peão de A2 com checkmate. E o jogador de brancas tem, na verdade, várias peças que ele pode escolher tomar, mas é muito difícil de lidar com essa ameaça de cavalo em A2. Por exemplo, se você toma o cavalo para lidar com o cavalo em A2 checkmate, vai vir dama em C2 checkmate apoiado pelo cavalo. A dama tem esse trabalho, né? Se você, por exemplo, jogar cavalo de volta para C3,
lidando com o cavalo em A2 checkmate, a gente tem um outro problema, que é a dama nessas casas claras aqui estão gerando uma ameaça de mate com o cavalo em B3 também. Então, cavalo em A2 sacrifica o cavalo para se livrar do peão de A, que defende B3, você é forçado a tomar e vem cavalo em B3 com checkmate. Por consequência, né, não tem uma maneira simples de lidar com essa ameaça após o dama em F5. Até tem como, as brancas podem sacrificar o bispo para ficar de olho na casa de A2, o que é um tanto quanto importante, porque quando você toma de peão, a dama não está mais nessa situação ameaçando o peão de C. E agora você pode jogar peão em B3. E a razão pela qual você não poderia só jogar peão em B3, por exemplo, é por conta do dama toma C5 que vem nessa linha vencendo o jogo, né? Mas, beleza, vem o bispo em B5, o adversário calcula e ele joga muito bem, ele não toma o bispo, não permite que a dama venha em F5. Ele joga o melhor lance, as brancas têm uma quantidade tão absurda de material a mais, que a maneira de você se manter jogando é você sacrificando esse material de volta para você poder desestruturar o ataque do jogador de preto. Eles jogam cavalo, tomam o peão da casa de E6, com tempo no cavalo e com tempo na dama. Então agora tem um cavalo caindo, tem um bispo caindo, tem uma dama caindo e a posição do jogador de pretas é desesperadora. Se você jogar o dama em F5, novamente as brancas não abriram mão do controle da casa de E4. Mas, nessa posição, o Bronstein argumenta: se eu não consigo que uma dama controle essa diagonal, vamos controlar essa diagonal com o bispo. Bispo em D3. E bispo em D3 controla essa diagonal de maneira a ameaçar os mesmos checkmates da última situação. Se você toma a dama que tá de graça, é o mesmo cavalo toma 2, seguido por cavalo em B3 checkmate que vai vir. Então bispo em D3 é mais uma armadilha, deixa a dama caindo aqui, só que você não pode tomar. Ao mesmo tempo, né, esse cavalo também pode tomar o cavalo da casa de D4, que parece ser também uma alternativa viável. Mas o problema aqui é dama toma C5, e por mais que as brancas estejam ganhando, a ideia mais precisa que as brancas têm é o que foi jogado na partida, bispo em D5. Super protegendo, então, a casa de A2. Já que a maior parte dos problemas vem com a ideia de cavalo por A2 e cavalo em B3, vamos super proteger essa casa, certo? E vamos, basicamente, gerar um cheque descoberto. Se você pega o seu gasta o seu tempo tomando o bispo, a dama tá caindo. Então isso não é uma possibilidade. O jogador de pretas, o Bronstein, então, joga dama na casa de F5, colocando um pouco de pressão no bispo e, na verdade, gerando aqui alguns sacrifícios de dama diferentes. Por quê? Aqui a dama ainda tá caindo por conta do cheque descoberto. A gente tem, por parte das brancas, cavalo toma D4, cheque descoberto de bispo com tempo na dama. E o Bronstein, novamente, gerando armadilhas, sacrifica a dama. Dama toma D5. Nessa posição, se o jogador de brancas aceita a dama que foi sacrificada, né? O que vai acontecer? Cavalo em A2 é checkmate. Direto. Cavalo tem que ficar de olho na casa de A2. Por consequência, o jogador de brancas joga um lance excelente. Ele volta o cavalo para a casa de C2. É um lance muito forte porque tampa a pressão do bispo, então, na verdade, renova a ameaça em cima da dama, e o Bronstein lança mais uma armadilha para o seu adversário. Bispo toma cavalo. E como você deve tomar de volta. Será que você toma de peão? Né? E o cavalo também defende A2, então dama toma A2 está vindo logo na sequência. Ou será que você deve tomar de dama? É claro que tem que tomar de peão. Se tomar de dama, tem mais uma armadilhazinha. Cavalo toma 2, né? O duplo que ganha a dama. E com a dama, o jogo, né? O jogador de pretas vai finalmente para uma posição melhor. Mas é claro, brancas tomam de peão. O Bronstein tenta a sua última armadilha, sendo nos últimos 6 lances, todos os 6 foram armadilhas. Dama toma 2, ameaçando tomar aqui na casa de C2, né? Tomar de bispo e depois dar checkmate. Mas o cavalo tá caindo. E como você toma? Toma de peão ou toma de cavalo? Essa é a última armadilha do Bronstein, porque a posição está completamente perdida, mas só para mostrar, se você tomar de cavalo, você abre o bispo e dama em A1 é checkmate. O Bronstein não ganhou esse jogo, o adversário tomou de peão e o Bronstein abandonou. No entanto, essa ainda é conhecida como a derrota imortal, porque apesar do Bronstein ter perdido o jogo, ele demonstrou a sua criatividade de ataque, assim, de novo, e essa não é pensada como uma das melhores partidas do Bogdan Sliva, que foi o jogador de brancas, mas sim como uma das melhores partidas do Bronstein, pelo menos no quesito de criatividade, apesar dele ter perdido. Por isso o nome, né, a derrota imortal.
ou a partida imortal das armadilhas. Eu espero que esse vídeo aí tenha te mostrado que quando você perde material, nem sempre a melhor escolha é você abandonar. Eu espero que você tenha gostado dos vários e vários recursos do jogador mais criativo do xadrez. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.